Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BOCcast, o podcast da editora BOC. Eu sou a Roberta Chaves, fundadora da editora, e hoje eu estou aqui com a Beatriz Lazo. Seja Prazer. muito bem-vinda, querida. A Beatriz é mentora, é coach, é especialista em liderança, em pessoas, escritora, participou de 2 livros com a editora BOC. O primeiro foi o Elas S.A., O Jeito Feminino de Empreender, que foi o primeiro livro da editora BOC, e o outro, Lidere Suas Emoções. Seja bem-vinda, meu amor. Prazer, uma honra conhecer você, uma escritora que virou amiga, e fala um pouquinho do seu trabalho, pode se apresentar. Muito obrigada. Uma delícia estar com vocês aqui hoje. Obrigada pelo convite, Eu a que você, agradeço. a sua equipe. Sensacional trabalhar com você. Foi uma jornada, está sendo, né? Porque temos novos projetos. No início parece difícil e depois tudo se transforma numa experiência, uma aventura. E trabalhar junto da Roberta a gente aprende muito. Cada dia é um aprendizado novo. Esse livro aqui, ele foi muito especial, porque ele, pra mim, não sei se eu te contei essa história, né? Mas ele abriu as portas da editora, porque quando nós fomos lançar esse livro, é um livro que não teria editora, né? E eu já tinha editora por conta dos jogos, eu falei, como não vai ter editora, né? Eu vou ser a editora. No fundo deu um medinho, e aí depois eu percebi que era o medo de sair da zona de conforto, né? O medo do crescimento, o medo de aprender coisas novas. E graças a Deus, assim, graças à minha competência, acabou dando muito certo e encontrei meu propósito, conheci pessoas maravilhosas, né? Aqui eu tenho só amigas nesse livro, né? Esse livro, ele foi aqui o start da editora e eu fico muito feliz e honrada de ter feito parte disso. Fala um pouquinho do seu trabalho, pessoal. Então, aproveitando esse gancho, é de empreendedoras assim, com esse medo, esse frio na barriga, que é natural das empreendedoras. E nós, mulheres, carregamos um pouquinho de medo a mais, às vezes. É normal, né? É normal. É natural. Então, o meu livro, meu capítulo, ele traz a história justamente de uma empreendedora que tem esse medo de prosperar, de ir para frente, de adiantar, de avançar. Não vamos entrar aqui no aspecto sistêmico, e sim, nós vamos falar do que fala esse livro no início, que é a síndrome do impostor. Que é exatamente esse sentimento de fraude, de que nós somos uma fraude, nós não somos essa pessoa que parece ser tão boa, tão intelectual, tão inteligente. A gente não acredita nisso. É uma mentira. Nós achamos que somos uma mentira, porque aí tem toda uma questão de lá na infância, como foi a nossa educação, nossos professores, como foi vista a nossa criança lá atrás. E aí crescemos com medos. E não conseguimos ir para frente, não conseguimos avançar nesse adulto, no adulto maduro, no adulto que quer empreender e que quer trabalhar com dinheiro e fazer dinheiro. Porque crianças não fazem dinheiro e a gente às vezes não aprende isso na nossa educação, né? Então, esse livro, esse capítulo, reflete exatamente uma história real de uma cliente nossa. Eu não fiz esse trabalho sozinha, assim como uma equipe multidisciplinar, uma terapeuta, psicóloga, e junto comigo, fazendo um trabalho de coaching sistêmico, onde a gente fez toda uma jornada de entender aonde estava a razão desse obstáculo, dessa estagnação. E chegamos juntas à conclusão dessa síndrome do impostor. Esse sentimento, ele foi trazido, esse nome, por duas americanas, lá para os anos 78, 80, Paulice, não lembro o sobrenome direito, e Susan. Inclusive, para homenagear a Susan, eu trouxe o nome dela aqui. Eu não trouxe o nome real da minha cliente e coloquei o nome de Susan para homenageá-la. Isso trouxe muita revelação no mundo do comportamento e no mundo de como podemos ajudar quando a gente sabe que há realmente um obstáculo, que é um sabotador, um sentimento mais forte que diz assim, não vai, Não sou capaz. Não sou capaz. Não sou capaz. E o nome do capítulo é Entenda o segredo de como vencer a síndrome do impostor. Mas esse impostor, essa síndrome do impostor, é uma coisa só para as mulheres? Para os homens também? Boa essa pergunta, porque como é impostor, a gente traz assim, só, né? E também tem uma questão, um pouquinho de machismo aí. Na realidade, os homens também têm. Tá. Só que nós, mulheres, demonstramos mais isso. A gente conversa mais sobre esses medos. A gente se coloca perante uma situação de liderança ou de tomada de decisão e fala, eu não sei o que eu faço.
Talvez um homem não faça dessa Pro homem, maneira. eles podem sentir como se fosse demonstrar uma fraqueza. Pronto, né? sim. Ou tipo, não, hoje não, mas amanhã E talvez a mulher, eu ela é decida. mais sensível, Exato. né? Aquela coisa da sociedade, né? De rotular o homem, a mulher, então a mulher se sente já mais à vontade Sim, para expor sim. isso. Ela se sente mais à vontade, exatamente isso. E você sabe que crianças também têm essa síndrome. Então a gente vê na fase escolar, onde crianças não se sentem, ou são muito competitivas, né? Ou elas se colocam, mas aí é outra síndrome, ou elas ficam inferiorizadas, não consigo, vão mal nas provas, têm medo de se expor, não aprendem a apresentar-se, né? Então, daí que vem tantos sim. caminhos holísticos também, integrativos, junto com a medicina tradicional, né? A psicologia, a psiquiatria, para tratar isso. Mas é tratável, isso que é importante. Tem alguma diquinha aí que dá para passar para os nossos telespectadores de como lidar um pouquinho aí com essa síndrome do impostor? Olha, às vezes a gente não percebe que é. Como você vai perceber, né? Pode ser uma fobia, porque inicia às vezes com uma falta confiança. Falta confiança é assim, você não identifica facilmente isso. Às vezes quem está perto de você identifica. Um relacionamento, um parceiro, tua terapeuta, o teu sócio, dá muito em negócios. A gente vê mais na parte intelectual, essa parte de não merecer. No caso de um trabalho, seu chefe percebe que você tem talentos para você progredir e você fala, não, eu não estou preparada, como assim? Eu vou assumir um cargo de liderança? Perde a oportunidade. Perde a oportunidade. Então, às vezes, você não percebe a tua ambiência. Então, eu digo que observar a ambiência, acreditar no que às vezes falam pra gente, uma avaliação de um chefe que te leva para uma situação de reflexão e de progresso, pensa, não fique, não sou eu essa, não. Vamos olhar com carinho, vamos olhar com assertividade. Quais são esses sinais? Porque a gente demonstra, somos um farol aqui, né? De radiação. O que a gente está passando para os outros? Talvez a gente está passando exatamente esse medo. Então, a gente pode ouvir. Então, as dicas são, se a gente começar com uma fobia, muita fobia, pânico, e aí a gente está falando de um grau um pouquinho mais profundo, buscar ajuda, né? Há muitos caminhos dentro da psicologia, óbvio, né, que é a primeira, psiquiatria, logo depois indo para as integrativas e caminhos complementares. A gente pode trabalhar tudo isso dentro de caminhos complementares. Arte-terapia, mindfulness, enfim, dando né? O que esse cabeção está falando para a gente que não se conecta com isso aqui, com esse coração, né? Então, às vezes, deixar esse cabeção de lado um pouquinho e falar assim, peraí, eu posso olhar diferente para esse momento da minha vida que é peculiar, às vezes a gente se sente diferente, eu não sei o que está acontecendo, peraí, o que eu estou mentindo? Eu não sou uma fraude, eu sou exatamente essa pessoa, né? Eu venho dessa mãe, desse pai, calma, eu posso ser vista, né? Porque na nossa fase de crescimento, aí entra a questão dos setênios também, a gente se move de forma diferente, a gente pode ser-se diferente o tempo todo, não precisamos ser tão precisos o tempo todo como planos de negócio, planejamentos, a gente pode mudar. Até os planejamentos a gente muda, até os planos de negócio, Sim. Porque nós não poderemos mudar, né? Então, quando alguém se atende e fala assim, peraí, mas tem algo que não está batendo. Parece que esse caso que eu estou escrevendo é incrível, porque ela tinha tudo pronto para fazer a abertura da loja dela e não era a primeira vez. Ela havia tentado várias vezes, investindo grana, tempo, pessoas ao redor, aluguel de loja, e quando na hora de abrir, não estou pronta. Como está pronta? Está mais do que pronta. Já passou por uma graduação, pós-graduação, sabe lidar com o dinheiro. O que acontece? Algo lá de trás. Algo lá de trás, porque as pessoas não sabem. Insegurança, merecimento, tudo isso junto. E aí vem uma situação de angústia. Quando chega na angústia, já está de chorar, pânico. E aí a gente tem casos mais sérios, né, que já entra numa parte de medicação, ou parte de realmente optar para não querer fazer mais nada, né, ou encerrar o projeto. Esse caso que a gente pegou, ela estava quase não indo mais avançando no projeto. E aí ela tem uma sócia e fala, não, vamos cuidar disso, porque eu já investi dinheiro aí, eu não podemos dar para trás, né? Então, eu digo que vale a pena insistir quando a gente tem um sintoma, que a gente pode dizer, algo que alguém nos fala, peraí, olha para isso. E deixar esse orgulho um pouquinho de lado e falar assim, não, eu posso olhar para mim, eu vou investir. Porque a gente tem um pouco essa coisa de terapia não é para mim, terapia é
Terapia para lidar com os outros. E a gente sempre, todo mundo precisa, né? A gente sempre tem algo para trabalhar, para melhorar, para ajudar a gente a aproveitar as oportunidades e crescer, como foi aí com essa oportunidade que eu tive. E esse livro, como você falou, né? Eu tinha medo, e olha o sucesso que você fez, e sucesso. olha onde você está agora com esse mais sucesso, porque você já tinha, né? E quantas pessoas você puxou para esse lado. Quando eu mostrei esse capítulo, eu disse para a pessoa, olha, eu me inspirei na sua trajetória. Ela ficou orgulhosa, falou, não é que agora eu estou inspirando? Eu inspirei minha mentora, ela ficou muito orgulhosa. Eu pedi licença para ela, falei, eu estou mudando seu nome aqui, mas a história é sua, né? Muito legal. É uma história inspiradora. Também gostei muito do nome Elas, né? Isso aqui é uma história para contar, né? Porque quando surgiu a oportunidade para ser editora desse livro, Elas S.A., o jeito feminino de empreender. Eu já mostrei num programa esses dias, né? É que eu não estou com ele aqui agora, mas acho que vocês lembram daquele jornal amarelinho, não sei nem se existe ainda. Na época que eu era coordenadora do Núcleo de Empreendedoras do CIESP, eles fizeram uma matéria, o jeito feminino de empreender, e eu fui sair na capa do jornalzinho. E eu tive um aplicativo também de apoio ao empreendedorismo feminino chamado Mulheres S.A. Então, quando eu vi o nome Elas S.A., o jeito feminino de empreender, conectou. Eu falei, é pra mim, é um sinal, né? Daí, como diz Luiz Helena Trajano, estou intuindo, já não era mais gestora, intuição. Estou intuindo, é um sinal, é pra eu estar aqui, é meu. E deu muito certo e me abriu muitas portas, por isso que hoje eu acabo dando voz para outros autores, acabo sendo essa ponte, porque para mim foi importante, né? Foi uma forma de me dar voz e me abrir portas. Então hoje eu vejo que eu consigo abrir portas para outros autores também. E como a escrita é sanadora, né, Roberta? Faz a gente refletir, né? Não é só transformar a vida do leitor, mas a gente acaba se transformando, né? Bem rico. Realmente a gente tem transformado muitas vidas, né? E tem sido muito interessante. Até eu tenho uma mentoria dentro de todos os trabalhos, que é de mentoria afetiva, né? Que também aprendi aqui com vocês, como é interessante, né? A gente migrar para essa posição de escritora e ficar nessa posição um pouquinho mais, né? Sim. Agora eu estou quase querendo ficar para sempre. Como que está o seu trabalho hoje? Ele está mais corporativo, individualizado? Como que a pessoa pode contratar a Beatriz Lazo? Isso. Eu tenho as mentorias que eu faço de forma individual e também para o mundo corporativo, porque uma das minhas especialidades é trabalhar a liderança sistêmica, que é o pensamento sistêmico dentro das corporações também. Inclusive, que é onde você fala entrar, um pouquinho, né? Fala um pouquinho. Aqui no Lidere as Emoções. O segundo livro, Lidere Suas Emoções. Tem um capítulo, né, dedicado. Aqui, maravilhosa. A liderança sistêmica. Eu venho do mundo corporativo, de toda a minha vida ter sido executiva, né, de grandes empresas multinacionais, e eu sempre gostei muito de pessoas. Eu digo que eu sou gentófila. Então, eu me dedico hoje a trabalhar com pessoas e a desenvolver talentos, colocá-los em movimento, de expansão, e então essa mentoria mais de carreira, sempre profunda na carreira. E aí o mundo corporativo te chama também para trabalhar as equipes, para entender como estão esses movimentos dentro das empresas, e eu faço esse movimento também. Agora indo um pouquinho para o digital, né? Estou avançando. Então você perguntou como está a minha carreira, estou indo. E vocês podem me encontrar na bio, né? No Instagram. Pode passar, depois a Roberta o Instagram, vai passar. que daí a gente coloca também. @Beatriz Lazo Mentorias. Eu estou lá para vocês entrarem em contato. Então esse capítulo ele foi dedicado... O nome do capítulo? Liderança Sistêmica, como gerenciar emoções e solucionar conflitos no ambiente corporativo. Maravilhoso, útil, né, para todas as empresas. Sim, e nesse livro eu trago um relato de um diretor que nos procurou também. Nós trabalhamos com um grupo multidisciplinar, né? Psicólogos e outros terapeutas também, e eu faço essa parte de mentoria sistêmica. Nesse caso, eu contribuí nesse trajeto com essa parte. E ele chegou para nós com uma profunda angústia. Estou falando de um CEO numa empresa onde ele estava recém-contratado, e ele encontrou uma equipe com alguns conflitos. E aí você fala, como é que você identifica esses conflitos? O resultado não vem um clima de insatisfação e de turbulência, ou de fofoca, ou de
de sintomas, né? Os colaboradores começam a ter sintomas, enfim, um clima de mal-estar. Ele, muito experiente, também se instalou, entrou na empresa e sentiu que a coisa não estava boa, né? Procurou a ajuda do RH, sem dúvida. E isso nós fizemos junto com o RH da empresa também. E fizemos vários movimentos. Mas para concluir, não sei como está o tempo aqui, né, Roberta? A grande diferença foi observar o todo, dar voz para essa equipe e também dar voz aos vizinhos dessa equipe, aos clientes dessa área específica. Então foi um trabalho assim, diria de 360 graus, olhando toda a equipe interna, olhando para a gestão, para a diretoria. Foi um trabalho de alguns meses, profundo, lindíssimo, e que trouxe muito aprendizado para nós, como consultores, inventores, porque a gente aprende, né, com o cliente o tempo todo. Porque quando você se entrega a um projeto, você não sabe o que vai vir, né? Você não sabe o que vai vir. Você tem a técnica, mas nós somos pessoas, e a intuição está aí, as emoções estão aí, os sentimentos fortes todos. Bom, enfim, para concluir... É grandioso, né? Quando uma empresa ela tem esse olhar, essa preocupação, porque são pessoas diferentes, né? Com crenças diferentes, valores diferentes, problemas diferentes, né? Emoções diferentes. Então, lidar com tudo isso, para uma empresa crescer, é importante, mas nem todas têm esse olhar, né? Então, quando elas têm esse olhar, que é maravilhoso, né? Acaba trazendo esse resultado para a empresa e também para a pessoa, né? Para o ser humano principalmente. E como é que a gente chama esse olhar? Quando a gente olha, é um olhar ou sistêmico ou holístico, que a gente olha para o todo. Algumas empresas já estão olhando para o todo, né? Porque que atrás dessa pessoa que vem com um conflito, com um desinteresse pelo trabalho, vem um ser humano que deixa uma família, que tem um filho, que tem uma esposa, que tem uma dívida. Ele não vem sozinho, ele vem com toda a família junto para trabalhar, né? E aquilo reflete no dia a dia. Esse caso foi antes da pandemia. Eu tenho contato hoje com a empresa também. A gente fez depois por algum tempo um monitoramento, uma manutenção para entender, porque foi muito rico para a nossa própria experiência como profissionais da ajuda, né, que a gente chama. Quando a gente trabalha nessa posição do ajudar o outro, essa troca é sempre incrível. Então a gente monitorou por alguns meses e a empresa está ok, ele ainda se mantém na posição. Passaram a pandemia e a gente imagina falando assim, olha, se passaram a pandemia porque eles estavam bem trabalhados na força da irmandade, né, e também da espiritualidade. Então a gente trabalha também a espiritualidade, entender que somos tão delicados, né, tão firmes como a gente se posiciona, mas somos delicados, somos seres humanos sempre prontos para... Uma empresa de sucesso é feita por pessoas, né? E as pessoas precisam estar bem para que aquele resultado aconteça. E as pessoas têm que ter esse olhar para as pessoas, né? São as pessoas que fazem acontecer, né? Por mais que você tenha um produto maravilhoso, um serviço maravilhoso, se você não tiver uma equipe maravilhosa ali por trás, não vai acontecer. Mas é porque precisa muitas vezes de ajuda, não é sozinho que você vai conseguir. Você não tem conhecimento, às vezes, para trabalhar esse comportamento, né, esse emocional que uma profissional tem. Por isso que você fala, as empresas precisam de ajuda e elas estão estão providenciando esse interesse, estão trazendo essa educação, que tudo começa pela educação, né? Sim. Então a gente tem aprendido, tem divulgado e nós também estamos sempre estudando. Então o sistêmico holístico chegou para ficar e para trazer realmente grandes mudanças para melhor na nossa vida, tenho certeza disso. Então assim, eu me encantei de escrever aqui, por razões diferentes nos 2 livros, mas aqui eu pude trazer também algo que me aproximou de algo que me deixou sempre muito feliz, que são as empresas. Então, eu posso dizer, o mundo corporativo tem sim sua dificuldade, seu rigor, sua prontidão, né? Ele é um mundo sério, né? Um mundo de muito desafio, mas traz resultados. Eu digo, uma experiência incrível. Trabalhando no mundo corporativo, a gente consegue depois lidar com projetos de empreendedorismo. Então, hoje, quando eu fui ser empreendedora, desse movimento humano e de negócio como eu faço hoje, eu trago em mim tudo que eu aprendi no corporativo. Então eu agradeço a todos os meus chefes, todos os meus liderados também, que eu aprendi muito com eles. Então é algo que você
é para a vida, é acumulativo. Então, esse trabalho terapêutico faz as pessoas entenderem um pouquinho mais ali até do propósito da empresa, né? Porque às vezes elas não se conectam e acham que a empresa ela não está preocupada com o funcionário, só está pensando em vender, em ganhar dinheiro, e aí acaba sendo um conflito em vez de ser uma união. Sim. E as empresas, é aquilo que você falou, às vezes parece que são rígidas, mas é porque a empresa, para ela sobreviver, ela tem que ter algumas ações, senão ela não sobrevive, se ela sobreviver, ela não gera negócio, não gera empregos, né? Então, é muita coisa que acontece ali por trás. Sim, mas quando a gente aprende a liderar de forma sistêmica, de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados, ou seja, todos podemos estar liderando uma situação. Então, você perfeitamente pode, numa situação de coordenador, analista, liderar seus gerentes com sutileza, liderar essas emoções. Então, liderar nossas emoções primeiro, para que o outro também possa, numa situação de conflito principalmente, liderar às vezes um grupo, porque um gestor com todos ali palpitando, pra todos com umas... não Não é fácil. Então, não é tem que ir muito jeito, então, muito amor. Então, eu digo, para resumir, amor, empatia, assertividade, olhar integrativo para o todo, né? E buscar essa integração. E quando a gente trabalha essas leis sistêmicas que vieram para nós assim como um tesouro, que trazem o pertencimento, todos pertencem a uma empresa, quem veio antes, né? Tem esse nosso respeito, a hierarquia, e equilibrar. Quando a gente equilibra tudo isso, os sentimentos vão se equilibrando, as posições, todo mundo voltar para sua posição, e a gente pode fazer tudo isso de uma forma muito pacífica, muito amorosa, incrível. E temos projetos novos? Sim. Novo livro? Quer falar um pouquinho? Acho que eu vou deixar para a Paula. Vai deixar para a Paula? Estamos coordenando um livro também com a editora Bock, lindíssimo. Fiquei muito feliz, porque foi algo também que mudou minha vida. Sim, lindíssimo, sim, eu sei o quanto. A gente vai trabalhando um sistêmico no outro, assim, devagarinho, devagarinho. É lindíssimo. Estamos bem contentes de poder estar recebendo já os textos. Estão lindíssimos. Cada história que a gente realmente se debruça e fala, uau, quero ficar mais um pouquinho nela. Estaremos na Bienal com esse livro, hein? Sim, brilhante. Então, assim, para mim, a virada de chave que eu vejo nos seus capítulos é a questão de sentimentos e resultados. Então, resultados quando a gente fala do corporativo, se os resultados não estão bons, algo não está certo, né? Algo precisa ser modificado e precisa de uma ajuda profissional. E falando como pessoa, a questão às vezes de procrastinação, né? A gente começa a procrastinar, se sente meio depressivo, está triste, está com medo, alguns sentimentos que já mostram que tem alguma coisa ali. Então, para mim, a virada de chave aí é observar esses sentimentos. Perfeito. Então, se você já percebe que você não está se sentindo bem, está fazendo essas coisas que eu falei, pare e busque a ajuda de um profissional, porque a coisa só vai mudar se tiver uma ajuda, porque a gente não consegue mudar o nosso comportamento sem essa ajuda, porque muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, né? Nem sabe o que está acontecendo, onde buscar isso, né? E aí finge de novo que está se ajudando e não consegue, né? Isso vai, anos e anos vão passando, né? Sim. E quando a gente busca essa ajuda, a gente consegue resolver isso num espaço mais curto de tempo, né? Às vezes pode até demorar um pouquinho, 6 meses, 1 ano, mas sozinhos de repente demoraria o quê? 10, né? Demoraria mais. Mensagem final. Mensagem final para você que lidera, ou como empreendedor, ou dentro de uma empresa, independente da tua posição, que você lidera um projeto, lidera um sonho. Liderar um sonho também vale muito a pena liderar. Coragem, não tenha medo. E se for com medo, que vá com medo mesmo. Não tenha medo. Sempre há chance de aprender. Sempre aprendemos, né? Quando somos pequenininhos, a gente começa a aprender, a gente nem sabe qual é o nosso futuro. E não se preocupe se não tenha planejamento. Vá mesmo assim. A gente aprende a andar, aprender, e nem sabemos o que vamos fazer aqui da pra frente. E a gente anda e aprende. Não sabemos como, a gente aprende a falar, a andar. Óbvio que a gente tem o caminho, né? E o abraço dos nossos pais ou dos nossos tutores. Então, o que eu digo? Amor com vocês em primeiro lugar. E tenha coragem de investir tempo e sim também recurso de dinheiro, né? Então, economizem em outras coisas e economizem tempo no futuro, no estresse, no nervosismo, na fobia, na imprudência. Às vezes, por imprudência, por medo, a gente comete equívocos. Então, parem, pausem e vamos com coragem, que 2024 está lindíssimo aí se
se posicionando número 8, né? O número universal 8, mas aí a gente entra em outro tema. É isso aí. Um beijo para vocês, obrigada. Minha querida. Amei, adoro essa parceria. Eu também amo. Obrigada e até o próximo podcast.